Fala galera, tudo bom? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Thiago, professor de Geografia. Como eu já me apresentei lá no começo, ia falar começo do ano, olha só, como eu postei aí, escrito, eu vou estar com vocês esse ano, a princípio aqui de maneira online, e depois, se Deus quiser, vamos estar juntos aí. Galera, eu propus aí um debate para falar um pouquinho sobre filme, o propósito aí do filme Vingadores, Guerra Infinita, se eu não me engano, onde nos apresentam aí o Thanos, aquele grande vilão que veio com uma teoria absurda, falando aí sobre a questão de diminuir a quantidade de pessoas no universo, porque isso poderia estar comprometendo o número de alimentos, a qualidade de vida das pessoas e tal. O legal é que é um roteiro, né, de um filme, é um roteiro muito batido, um vilão, um cara mau vindo atrás aí de fazer um grande mal para o universo, e estão ali os heróis querendo acabar com aquilo tudo. A pergunta foi: ele estava certo nessa sua teoria que um grande número de pessoas acaba gerando alguns problemas para aquele local, gerando pobreza, miséria, desconforto e tudo mais? Esse foi o grande X da questão, da pergunta. Aí eu fiquei esperando a resposta de vocês, o contato, e nada aconteceu. Acontece. A gente tenta algumas coisas, algumas alternativas dão certo, outras não. Mas vamos lá. Galera, o que é mais interessante nessa história toda é o seguinte: a teoria, né, essa ideia do Thanos, do malvadão lá do filme, não foi tirada do nada. Os produtores, eles não estavam viajando. Realmente, essa teoria existiu. E essa teoria, ela tem um autor que tem nome e sobrenome. Estamos falando de quem? Thomas Malthus. Quem foi Thomas Malthus? Thomas Malthus, gente, ele foi um economista britânico. Ele é considerado o pai da demografia. O que é isso? Demografia? Professor, o que você está falando? Gente, demografia nada mais é do que os estudos da dinâmica populacional. O Thomas Malthus, né, vamos lembrar que ele viveu no século XVIII. Ele viveu contemporâneo à Revolução Industrial. Então as suas teorias estavam pautadas no que estava acontecendo até então: crescimento populacional. A Revolução Industrial não estava em pleno vapor, né? Estava começando. Então ele não tinha esses dados de tudo que a Revolução Industrial ela trouxe consigo. Mas a sua teoria, ela tem duas lógicas, né? Duas pautas, dois postulados, melhor dizendo. O primeiro postulado de Malthus é o seguinte: as guerras, desastres naturais e epidemias são um meio de controle do crescimento desordenado da população. Na falta de qualquer um destes eventos, a população tende a duplicar num período de 25 anos. Essa é a ideia dele. É uma palavra, se você falar que isso foi dito lá no filme dos Vingadores, muitas vezes alguém pode acreditar.
mas ele acreditava sim que era necessário guerras, desastres, entre outras coisas, para que isso fizesse com que ocorressem mortes e assim o controle populacional estivesse ali acontecendo. O que estava acontecendo no século XVIII? As invasões e as guerras por território estavam diminuindo. Os estados estavam sendo formados, já estavam formados. Então, com a diminuição das guerras, o número de população estava aumentando. Então, por isso que ele falava muito sobre isso. E segundo ele, enquanto a população ela dobrava a cada ano, né, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, e assim vai crescendo cada vez mais, a produção de alimentos ela acontecia de uma maneira muito menor. O crescimento dessa oferta de alimentos acontecia em uma matemática simples, só aumentando gradativamente. Enquanto a população dobrava de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, a produção de alimentos ela crescia de uma maneira bem menor, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Então chegaria a um ponto que existiriam mais pessoas do que propriamente alimentos. E aí vem o que ele pensou para resolver essa questão. Segundo ele, caberia ao Estado controlar esse número de pessoas, o número de crescimentos. E segundo ele, os mais pobres não deveriam ter filhos. Então aí estamos os dois postulados de Malthus. O primeiro, a necessidade de guerras e desastres para controlar a população. O segundo postulado é justamente essa escassez de alimento caso essa população venha a crescer muito. Então aí, muito próximo das ideias de Thanos, né, no filme. Galera, como eu falei lá atrás, lá no começo do vídeo, ele não tinha ideia da Revolução Industrial e de tudo que estava acontecendo. Vamos lembrar, com a Revolução Industrial, com o surgimento de várias tecnologias, a produção alimentar ela se tornou muito maior, muito mais dinâmica. A produtividade, tanto no campo quanto nas indústrias, aconteceram, e isso acabou fazendo com que essa teoria de Malthus caísse por terra. Porém, vamos ter algumas teorias posteriores relacionado a essa ideia de Malthus. O neomalthusianismo, a reforma marxista, entre outras teorias que vamos abordar nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Essa questão de Malthus é importante, sempre está caindo no vestibular, e é lógico, fez com que muita coisa acontecesse aí na política de vários países, entre esses países o próprio Brasil. Isso tudo a gente vai falar mais nos próximos vídeos. Fique com Deus, gente. Um abraço.